Fala pessoal, olha só, muita gente tem dúvida com relação ao benefício de auxílio-doença no que se refere às modalidades existentes desse benefício. De fato, esse benefício tem duas modalidades, duas espécies. O auxílio-doença previdenciário, também conhecido como auxílio-doença comum, e o auxílio-doença acidentário. Nesse vídeo eu vou explicar essas diferenças, deixar você a par de tudo isso. Pessoal, eu sou Marco Oliveira da OC Advogados, Oliveira Carneiro Advogados, advogado especialista em Previdência Social, benefícios do INSS. Convido você a conhecer o nosso site, digitando www.ocadvogados.com.br. Pessoal, como é de praxe, lembrando só o que é o auxílio-doença, hoje denominado auxílio por incapacidade temporária. Como o próprio nome agora diz, ele é justamente para cobrir esse período de incapacidade temporária que o segurado vem apresentar. E, em regra, esse segurado precisa comprovar 3 requisitos básicos. A existência da incapacidade para o trabalho, essa incapacidade pode ser até parcial, mas de cunho temporário, tá? A qualidade de segurado no momento da incapacitação e o cumprimento de uma carência mínima legal, que é de 12 meses. Tá? Esses são os requisitos que, em regra, são exigidos para o segurado gozar desse benefício. E aqui começam justamente as diferenciações no campo dos requisitos. Por quê? O auxílio-doença previdenciário, o auxílio-doença comum, exige os 3 requisitos que nós acabamos de citar. Porém, em se tratando de auxílio-doença acidentário, um desses requisitos já não é exigido, que é a carência. Então, basta que esse segurado esteja filiado ao regime geral da Previdência Social e venha a se incapacitar, que ele terá direito ao benefício. Um exemplo, às vezes o segurado recebe o registro na CTPS, na carteira de trabalho, e no mês seguinte, ou até no próprio mês, ele vem a se acidentar. Ele terá direito ao auxílio-doença, mesmo que ele esteja segurado por poucos dias, justamente porque essa modalidade de benefício não exige a carência. Outra diferenciação básica, pessoal, é o fato gerador dos benefícios. Obviamente, o auxílio-doença previdenciário, o auxílio-doença comum, ele não está atrelado a uma doença ocupacional, a uma moléstia profissional ou um acidente, porque se estiver atrelado a alguma desses fatores, desses fatos geradores citados, ele será acidentário. Então, o previdenciário ou comum, ele é decorrente de doenças mais comuns, degenerativas, que causam, ao longo do tempo, a existência dessa incapacidade. Já o auxílio-doença acidentário, ele geralmente advém de um acontecimento súbito, via de regra do acidente ou do exercício da atividade profissional. Ele está atrelado a esse exercício diretamente e dali ocorreu-se alguma situação que o levou a essa impossibilidade da continuidade do exercício dessa atividade laborativa. Ou seja, existe o nexo etiológico que a gente chama. Uma outra importante diferenciação ainda a gente fazer, pessoal, é que no auxílio-doença acidentário, o B91, ele é sempre decorrente de um acidente de trabalho. Mas o auxílio-doença, ele, apesar de não ser o B91, se decorrente de um acidente de qualquer natureza, ele dispensará o cumprimento do requisito carência. Tá? Só que ele não vai ser o B91, ele vai ser o B31, que é o auxílio-doença previdenciário. O auxílio-doença acidentário, necessariamente, ele tem que decorrer de um acidente do trabalho ou de uma moléstia que esteja relacionada ao exercício do trabalho. Outra garantia desses beneficiários do auxílio-doença acidentário é que quando esse benefício for cancelado, for cortado pelo INSS e o segurado for um segurado empregado e ele retornar às suas atividades laborais, às suas atividades profissionais, ele terá direito à estabilidade de 12 meses. O que isso quer dizer? Ele não pode ser dispensado sem justa causa por 12 meses após a retomada das suas atividades. Terceira garantia, pessoal, nessa modalidade de benefício, auxílio-doença acidentário, o empregador é obrigado a fazer o depósito do FGTS enquanto o empregado estiver afastado em B91. Uma outra vantagem, pessoal, e aí eu coloco ela como quarta e última do vídeo de hoje, com relação ao auxílio-doença acidentário,
é que o tempo de afastamento de auxílio-doença acidentário será computado para fins de tempo de contribuição e carência, independentemente desse período ser intercalado por contribuições. Tá? No auxílio-doença comum, auxílio-doença previdenciário, é necessário que, para que o período seja contado como tempo de contribuição e carência, haja contribuições antes e depois da cessação do benefício. Antes, obviamente, da concessão e depois da cessação. Fazendo só um adendo, pessoal, a partir de 30 de junho de 2020, o decreto 10.410 igualou esses dois benefícios com relação a essa última situação que eu falei. Ou seja, tanto o auxílio-doença previdenciário quanto o auxílio-doença acidentário teriam que estar intercalados por contribuição para que tenham validade como tempo de contribuição. Estamos atentos como a jurisprudência vai se comportar com relação a isso, mas é certo que pelo menos até 30 de junho de 2020, todo o período de afastamento de auxílio-doença acidentário vai ser computado como tempo de contribuição e carência, independentemente se esse período estiver intercalado de contribuições. E eu quero agradecer a sua atenção, ter assistido o vídeo até aqui, convidando você mais uma vez para acessar o nosso site www.auxilioadvogados.com.br e também conhecer as nossas outras plataformas digitais, que no caso é o Facebook e o Instagram. E você vai nos achar digitando OC Advogados, O de Oliveira, C de Carneiro. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.